Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023, amanhã, dia 12 de outubro, celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, a rainha e padroeira do Brasil. Hoje é o terceiro dia do nosso tríduo em honra a Nossa Senhora, no qual todos os dias rezamos o terço em intenção do Brasil. O Brasil precisa das suas orações. Reze o terço pela nossa nação no dia de hoje. Amanhã, com solenidade, quando você participar da missa em honra à nossa padroeira, coloque aos pés de Nossa Senhora a nossa nação. Ela é nossa mãe, ela é nossa rainha. Ela reina sobre o trono do Brasil. Peça a Nossa Senhora que rogue pela nossa nação, para que o Brasil seja conduzido por homens segundo o Sagrado Coração de Jesus, para que o Brasil seja reinado de Jesus por Maria. O Evangelho que a Igreja nos propõe nessa quarta-feira, dia 11 de outubro, está em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário para o nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido, Jesus é Deus, Deus eterno e todo-poderoso. A gente nunca pode perder de vista essa verdade de fé. Jesus não é somente um homem, Ele é Deus. É claro, Ele é Deus que se fez homem. É Deus que assumiu a natureza humana e se fez em tudo semelhante a nós, com exceção do pecado. Mas Ele é sempre Deus, mesmo na natureza humana, mesmo com carne e osso. Ele não perdeu a sua divindade em momento algum. Ele sempre permaneceu e permanece eternamente, sendo que Ele é Deus eterno e todo-poderoso. Sendo Deus, então, por que Jesus reza? Por que Jesus faz oração? Olha o que vai dizer o Evangelho de hoje, já no primeiro versículo. Lucas 11, versículo 1. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Jesus estava rezando. E a oração de Jesus é uma oração tão absurda, tão mergulhada em Deus, que os discípulos ficavam impressionados ao verem Jesus rezar. De tal forma que no versículo 2 eles vendo Jesus rezar daquele jeito, eles falam: Senhor, eu quero rezar assim também. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Os apóstolos ficam impressionados como Jesus rezava. Fazendo aqui um grande parênteses, lendo a biografia dos santos, a gente vê grandes santos como São Felipe Neri, que rezando, ele levitava, ele saía do chão. São Luís Maria Guião de Montfort, que rezando em ação de graças após a Santa Missa também levitava, saía do chão. São José de Cupertino, que era conhecido como o santo que voava. Por que São José de Cupertino era conhecido como o santo que voava? Porque muitas vezes durante a oração, São José de Cupertino levitava, saía do chão. Olha que coisa interessante. 3 santos de 3 épocas diferentes, de carismas diferentes. São Luís de Montfort, um sacerdote diocesano. São José de Cupertino, um sacerdote franciscano. São Felipe Neri, também um padre diocesano da Diocese de Roma. Rezando, saíam do chão, levitavam.
Santa Teresa d'Ávila, nas suas orações, por diversas vezes entrava em êxtase. E como que saía desse mundo, o corpo dela ficava inanimado, e como que saía desse mundo. E por vezes, nessa inanimação, esse êxtase de Santa Teresa, em que ela era arrebatada, a sua alma era como que arrebatada aos céus, o corpo dela levitava também. Que coisa tremenda era a oração dos santos. Se assim, tão tremenda e tão maravilhosa era a oração dos santos, ao ponto de levitarem, de entrarem em êxtase, como então não era a oração de Jesus, que é Deus feito homem? Vendo essa oração de Jesus, os apóstolos ficavam, imagino, extasiados de verem o êxtase de Jesus. E pediam: Jesus, quero também rezar assim. Eu quero também viver essa experiência. A oração de Jesus motivou os apóstolos a quererem rezar como ele rezava. E aí está a resposta da primeira pergunta que eu fiz. Se Jesus é Deus, por que ele rezava? Queridos, tudo que Jesus faz e tudo que Jesus assume, ele santifica e redime. Ao rezar, ele nos mostra que a oração é um caminho de santidade, é um caminho de perfeição. O livro de Santa Teresa d'Ávila, que é chamado O Caminho de Perfeição, é um livro em que ela nos mostra a via da oração. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso de Ligório, que é o mestre da oração, no seu livrinho que tem o título de A Oração, Santo Afonso de Ligório diz que aquele que não reza está morto e cheira a putrefação, como se fosse um cadáver em decomposição. Você percebe então que assim Santo Afonso quer dizer que a oração é a vida da alma. Por que um cadáver morto cheira a putrefação? Porque a alma deixou aquele corpo, porque aquele corpo morreu. A pessoa que não reza, a alma que não reza está morta e cheira a putrefação. A oração é a vida da alma. Jesus, ao rezar, ele quer nos mostrar a importância da oração. Ele quer nos mostrar a importância de termos intimidade com Deus. Intimidade com Deus pela oração. O próprio Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se o ramo é cortado da videira, cai, seca e morre. Para que o ramo tenha vida, ele precisa estar unido à videira, para que da videira ele receba a seiva que o mantém vivo. Queridos, o que nos mantém unidos a Jesus é a vida de oração. É a vida de oração, é a vida de intimidade divina. Por isso eu quero convidar você hoje, nesse terceiro dia do nosso tríduo, em que estamos rezando o terço pelo Brasil, de Nossa Senhora que interceda pelo Brasil, eu quero te convidar a seguir o exemplo de Nossa Senhora, a Rainha do céu e da terra. A palavra de Deus, o Evangelho, diversas vezes ao se referir a Nossa Senhora, diz que ela meditava tudo em seu coração. Nossa Senhora era uma extrema contemplativa. Quando o anjo Gabriel visita Nossa Senhora em Lucas 1:26 e anuncia que ela haveria de ser a mãe do Senhor, ela estava em oração. Ela sempre estava em oração. E ao longo de toda a sua vida, ela sempre estava mergulhada em Jesus. Quando ela lavava o corpinho do menino Jesus, quando ela trocava suas roupinhas, quando ela lhe dava de comer, quando ela pegava nas mãos do menino Jesus e andava com ele, quando ele dava seus primeiros passos nesse mundo, aquilo tudo era uma profunda oração de Nossa Senhora a Jesus. O maior de todos os santos, é claro, a criatura humana mais santa de todos é a Santíssima Virgem. Agora, o maior de todos os santos, homens, podemos dizer assim, depois de Nossa Senhora, em segundo lugar, é claro, é São José. E o que foi então a vida de São José, senão uma contínua oração na presença de Jesus? Na carpintaria, tudo que São José fazia, ele fazia pensando: estou trabalhando hoje para alimentar, para cuidar, para sustentar o Filho de Deus. Trabalho para Jesus, vivo para Jesus, tudo por Jesus, com Maria. Essa é a vida de São José. Esse é o modelo de todo santo cristão. Esse é o meu modelo. E esse precisa ser o seu modelo também. Como está a sua vida de oração? Vimos Jesus orando. Vimos os apóstolos pedindo a Jesus que os ensine a rezar.
Percebemos, olhando a vida dos santos, que a oração é o único caminho que nos conduz a Jesus, que a oração é o nosso elo com Jesus, que a oração é a nossa seiva que mantém esse ramo vivo, e que se paramos de rezar, cortamos esse ramo da videira e ele morre. Vimos a frase de Santo Afonso Maria de Ligório que diz que quem reza se salva, quem não reza se condena. Vimos a frase de Santo Afonso de Ligório que diz que a alma que não reza está morta e cheira a putrefação. Diante de tudo isso agora, como está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem dedicado a Jesus? Quanto tempo você tem conversado com Jesus numa oração pessoal, de intimidade? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da Sagrada Escritura, à meditação da Sagrada Escritura, à oração do texto e à oração mental, a conversa com Jesus? Santo Afonso de Ligório rezava 8 horas de oração mental, 8 horas de conversa com Jesus. Os santos de sétima morada, como Santa Teresa, como São Pio de Pietrelcina, eles rezavam 24 horas ininterruptamente, porque tudo que eles faziam estava sempre na presença de Deus, numa oração contínua. Eles cumpriam aquela palavra de São Paulo que diz: rezai sem cessar. Talvez você não tenha rezado 24 horas, talvez você não tenha rezado 8 horas, como Santo Afonso, talvez você não tenha rezado 15 minutos, talvez você não tenha rezado nem 1 minuto. Meus amados, você só tem um único patrimônio, que é a sua alma. Se você perder a sua alma, você perde tudo. E para ganhar a sua alma, Jesus te dá a ferramenta, a oração. A oração nos põe na presença de Deus. Como Moisés, que conversava com Deus na tenda do encontro. E quando Moisés saía da tenda do encontro, o rosto de Moisés resplandecia de luz, porque ele havia ficado na presença de Deus e a luz de Deus havia permanecido em Moisés. Essa é a vida de oração. Quando o povo de Deus combatia, e Moisés, do alto da montanha, de braços erguidos, intercedia pelo povo. Enquanto Moisés tinha os braços levantados, o povo de Deus vencia. Quando Moisés abaixava os braços, o povo de Deus era derrotado. Até que Josué e Arão ficaram ao lado de Moisés e sustentavam, seguravam os braços de Moisés erguidos, até que o povo venceu o inimigo. Esse fato da vida de Moisés nos mostra que só podemos conquistar a vida eterna e vencer o nosso inimigo infernal pela oração. Rezai sem cessar. Como está a sua vida de oração? Hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro, véspera de Nossa Senhora Aparecida. Consagra a sua vida de oração a Nossa Senhora e peça à Mãe de Deus que seja a tua mestra de oração. Ela, mais do que ninguém, soube rezar. Ela é a criatura humana que mais soube dominar a arte da oração, que mais mergulhou em Deus pela oração, de tal forma que pela oração ela gerou Deus dentro do seu próprio eu. Peça a Nossa Senhora que te ensine a rezar. Peça a ela que seja a tua mestra de oração e de mãos dadas com Nossa Senhora, trilha esse caminho. Hoje faz essa experiência. Se põe num lugar confortável, aconchegante. Santo Inácio de Loyola disse que nós precisamos rezar uma posição confortável para o corpo, na qual nós não nos cansemos, mas também na qual nós não durmamos. Então se põe num lugar sentado, numa posição confortável, e fala: eu vou conversar com Jesus durante 15 minutos. E antes de começar essa conversa, peça a Nossa Senhora que te guie nessa oração. Peça a ela que ela seja a sua mestra de oração. E se determine a fazer isso todos os dias da sua vida. Santa Teresa d'Ávila diz que aquele que se determina a rezar 30 minutos por dia, todos os dias, já percorreu 50% do caminho da santidade. Olha que frase tremenda. Se você não consegue ainda rezar 30 minutos, pelo menos 15 minutinhos. Se põe na presença de Deus. Peça a Nossa Senhora que te guie durante 15 minutos na oração. E você vai ver que logo, logo, você vai produzir muitos frutos, 100 por 1. Quem reza se salva. Quem não reza se condena. Vamos usar a ferramenta da oração que Jesus nos deu. Que Deus te abençoe. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. E viva
Maria Imaculada.